O hotel abandonado na Cracolândia guarda mais do que apenas memórias. Sempre fui atraído por lugares abandonados, especialmente aqueles carregados de histórias e mistérios. Quando ouvi falar do Grande Hotel Bristol, um edifício centenário localizado na esquina das ruas do Triunfo e Gusmões, no coração da Cracolândia, minha curiosidade se transformou em uma necessidade insaciável de desvendar seus segredos. Dizem que, apesar de parecer deserto, os gritos perturbadores que ecoam de suas paredes vazias são ouvidos frequentemente pelos vizinhos. Eu precisava ver com meus próprios olhos. O Grande Hotel Bristol foi um dos hotéis mais importantes de São Paulo, fundado na década de 1910 e próximo às duas principais estações ferroviárias da cidade, Luz e Júlio Prestes. Construído em estilo neoclássico, inspirado nas belas edificações parisienses, o hotel exibia uma grande cúpula sobre a entrada principal e mansardas que adornavam a fachada. Com 69 apartamentos e um elevador, o Bristol era sinônimo de luxo e elegância. Seu primeiro proprietário, Arthur Sitter, famoso diretor da Rotisserie Sportman, foi sucedido por Angelo Gabrilli Cia. No entanto, com o declínio da região de Santa Ifigênia, o hotel foi vendido nos anos 1940, renomeado para Hotel Scala e eventualmente fechado por décadas. Cheguei ao hotel em uma tarde nublada, a atmosfera perfeita para uma exploração sombria. O prédio, embora grandioso, estava em péssimo estado de conservação. Sua fachada neoclássica estava deteriorada, a magnífica cúpula havia ruído, e as mansardas estavam muito danificadas. Mesmo tombado, o prédio sofria com o descaso e ocupações irregulares por usuários da Cracolândia. Ao entrar, um frio arrepiante percorreu minha espinha. O saguão do hotel estava mergulhado na escuridão, com apenas alguns feixes de luz do dia entrando pelas janelas quebradas. O cheiro de lixo e decadência era sufocante. As paredes estavam cobertas de grafites e pichações, alguns pôsteres desbotados. Histórias de festas luxuosas, conspirações políticas e tragédias assombravam o lugar. Uma das mais macabras envolvia um funcionário de manutenção, morto tragicamente no elevador, esmagado por um cofre. Dizem que seu espírito ainda ronda o hotel. Caminhei pelo corredor principal, meus passos ecoando sinistramente pelo espaço vazio. De repente, ouvi um ruído distante, como se algo estivesse se movendo. Congelei, tentando identificar a origem do som. Seria apenas o vento? Continuei, minha curiosidade agora misturada com um medo crescente. Cheguei à escadaria principal, uma estrutura grandiosa, mas em ruínas, que levava aos andares superiores. O elevador, claro, estava fora de serviço, suas portas entreabertas revelando um poço escuro. Decidi subir a escadaria, cada degrau rangendo sob meu peso. No segundo andar, os quartos estavam em ruínas, portas pendendo de suas dobradiças e móveis cobertos de poeira. Parei diante de uma porta com a inscrição Suíte Presidencial. Empurrei a porta, que se abriu com um rangido alto, revelando um quarto espaçoso, mas em total desordem. Havia fotos antigas espalhadas pelo chão, retratando figuras elegantes e festas luxuosas. Em uma das fotos, uma figura se destacou. O proprietário do hotel, Arthur Sitter, um homem de aparência austero e olhos penetrantes que pareciam me seguir. Enquanto examinava a suíte, ouvi novamente o som. Desta vez, era inconfundível. Um grito de agonia vindo de algum lugar dentro do hotel. Meu coração disparou e uma onda de adrenalina tomou conta de mim. Corri de volta ao corredor tentando localizar a origem do grito. Ele parecia vir de um dos andares superiores. Sem hesitar, subi mais um lance de escadas, o som ficando mais alto e desesperador. Cheguei ao terceiro andar, onde o grito cessou abruptamente. O silêncio era ensurdecedor. Comecei a andar pelos corredores, cada porta fechada,
um convite para o desconhecido. Quando passei por um espelho antigo e empoeirado, tive a impressão de ver um movimento no reflexo. Virei rapidamente, mas não havia nada ali. O medo estava começando a se tornar palpável, mas a curiosidade me empurrava para continuar. Foi então que cheguei a uma porta parcialmente aberta, de onde parecia emanar uma estranha luz amarelada. Empurrei a porta com cautela e, para minha surpresa, encontrei um quarto arrumado, como se estivesse pronto para receber um hóspede. No centro do quarto, uma cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém estivesse sentado nela. Me aproximei, a tensão em meu corpo aumentando a cada passo. Ao me aproximar da cadeira de balanço, um arrepio percorreu minha espinha. Parecia impossível, mas ela se movia de forma constante. Respirei fundo e dei mais um passo, sentindo o chão ranger sob meus pés. A luz amarelada que emanava do quarto era quase hipnotizante. De repente, a cadeira parou de balançar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a respiração, esperando algum sinal do que estava por vir. Foi então que ouvi um ruído seco, algo metálico sendo arrastado. Virei-me e, para minha surpresa, vi um velho carrinho de limpeza enferrujado encostado em uma das paredes, seus rodízios quebrados. Era como se alguém o tivesse empurrado para longe, mas não havia ninguém ali. Continuei a explorar o quarto e algo peculiar chamou minha atenção. Havia uma porta entreaberta que levava a um banheiro. Ao me aproximar, percebi um cheiro desagradável de ferrugem e umidade. Empurrei a porta devagar e encontrei o banheiro completamente intacto, mas coberto de uma camada grossa de pó e teias de aranha. O espelho estava rachado e a pia tinha marcas escuras de algo que parecia ser sangue antigo. A sensação de que eu não estava sozinho ficou mais intensa. Voltei ao quarto principal e decidi investigar as gavetas de uma cômoda antiga. Dentro encontrei um diário, suas páginas amareladas e frágeis pelo tempo. Comecei a folhear e logo percebi que pertencia ao Arthur Sitter. Suas anotações falavam sobre os dias de glória do Bristol, mas também revelavam segredos sombrios, como festas decadentes e visitantes ilustres envolvidos em atividades ilícitas. O último registro, no entanto, foi o mais perturbador. Descrevia um evento trágico, onde o próprio autor do diário presenciou a morte do funcionário no elevador. De repente, ouvi passos pesados no corredor. Eram lentos e arrastados, como se alguém estivesse se aproximando com dificuldade. Meu coração acelerou e eu me virei para encarar a porta. O som dos passos parou bem em frente ao quarto. A maçaneta começou a girar lentamente, rangendo como se estivesse resistindo ao movimento. Quando a porta se abriu, não havia ninguém lá. Um vento gelado passou pelo quarto, balançando as cortinas e fazendo a cadeira de balanço se mover novamente. O medo tomou conta de mim, mas uma curiosidade mórbida me impediu de fugir. Saí do quarto e comecei a seguir o corredor. O hotel parecia vivo, com sons e movimentos que não conseguia explicar. No fim do corredor, encontrei uma escadaria que levava ao sótão. Subi com cautela. Ao chegar ao topo, empurrei a porta do sótão e fui recebido por um cenário bizarro. Móveis antigos cobertos por lençóis, malas espalhadas pelo chão e uma coleção de objetos pessoais que pareciam ter sido deixados às pressas. Havia um velho baú no centro do sótão, com correntes enferrujadas ao redor. Algo me dizia que aquele baú guardava segredos que ninguém deveria descobrir. Mas minha curiosidade era mais forte que o medo. Com esforço, consegui romper as correntes e abrir o baú. Dentro, encontrei uma série de documentos antigos e fotografias que revelavam a verdadeira natureza do hotel. Era um lugar que também acontecia encontros clandestinos e rituais obscuros, frequentado por pessoas poderosas que se reuniam para praticar atos proibidos. O que eu descobri no baú era apenas o começo de uma história ainda mais macabra do que eu poderia imaginar. O hotel não era apenas um lugar abandonado.
era um monumento aos segredos e pecados do passado, e eu havia desenterrado uma parte de sua história que talvez devesse ter permanecido enterrada. Com o diário e os documentos em mãos, desci as escadas com cuidado, consciente de que o que eu havia descoberto poderia agregar na história do hotel, os documentos e o diário firmemente segurados em minhas mãos trêmulas. O silêncio do hotel era opressivo, como se as paredes absorvessem qualquer som. O que eu havia descoberto no sótão me perturbava profundamente. Ao chegar ao saguão, senti uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais denso, carregado de uma presença invisível. Os vizinhos diziam sobre os gritos que ecoavam do interior do hotel, e me perguntei se aquelas almas perturbadas estavam cientes da minha presença. Precisava sair dali, mas algo me deteve. Olhei para a grande porta de entrada, que uma vez exibia uma majestosa cúpula agora em ruínas, e senti um impulso irresistível de voltar. Algo me chamava, uma voz que sussurrava para mim. Contra meu melhor julgamento, voltei para o elevador desativado, onde a tragédia do funcionário da manutenção havia ocorrido. As portas entreabertas revelavam apenas escuridão. Fitei o poço vazio e, de repente, uma onda de dor e tristeza me invadiu, como se estivesse sentindo o desespero daquele funcionário no momento de sua morte. Deixei o elevador para trás e fui para a escadaria. No terceiro andar, parei diante de uma porta trancada. Algo me dizia que aquele era o epicentro de toda a agonia que havia no hotel. Forcei a porta e ela se abriu com um rangido sinistro. O quarto estava intacto, como se esperasse por alguém que nunca voltaria. Havia uma cama arrumada com lençóis amarelecidos pelo tempo e uma janela que dava para a movimentada rua abaixo, agora tomada pelo caos da Cracolândia. Aproximei-me da janela e olhei para fora. A cena contrastava fortemente com a decadência do interior do hotel. Pessoas passavam apressadas, alheias ao passado sombrio do prédio ao seu lado. De repente, ouvi novamente o grito desesperado, mas desta vez parecia estar dentro da minha cabeça. Virei-me bruscamente e vi a figura do falecido Arthur Sitter. Ele estava parado ao lado da cama, seus olhos fixos nos meus. Ele parecia ameaçador, sua expressão refletindo todo o conhecimento das atrocidades que ocorreram no hotel sob sua vigilância. Finalmente entendi. Aquelas almas perturbadas, presas no hotel por tanto tempo, estavam ali por causa das ações de Arthur Sitter. Seu espírito, corrompido pelas maldades que aconteceram no hotel, estava condenado a vagar pelos corredores, atraindo uma aura de desespero que parecia irradiar por toda a Cracolândia. Era essa energia negativa que alimentava o ciclo de vício e miséria na região, uma espécie de egrégora sinistra que atraía viciados e almas perdidas. Por impulso e medo, corri para fora do hotel e olhei para trás uma última vez antes de cruzar a porta. Ao sair, caminhei pelas ruas caóticas da Cracolândia, sentindo o peso do passado. A cada passo, os olhares dos usuários me consumia, assim como o crack os consumia. O que eu havia descoberto naquele hotel me impactou profundamente. Agora escrevo esse relato para provar que o passado daquele lugar, sem dúvida alguma, influenciou o atual estado da região, no físico e no plano espiritual. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela.